que estão implantando, começando muito por ele, porque ele começa a trabalhar questões de restauração. Oi, Arlete! A Arlete é minha amiga. Conheci ela no encontro da CEPAL há 2 anos atrás. E depois ela já me hospedou quando eu fui a São Paulo. A gente faz boas amizades aqui no Congresso, não é mesmo? Quem está do seu lado, você já conhece? Não? Olha que você pode precisar se hospedar na casa dele. Como nós vamos falar de relacionamentos e ensino que não se pratica não é discipulado, que bom que aquilo que a gente ouve a gente esquece, aquilo que a gente vê a gente lembra, aquilo que a gente faz a gente aprende. Aquilo que a gente ouve a gente esquece, aquilo que a gente vê a gente lembra, aquilo que a gente faz a gente aprende. Ok? Por isso nós precisamos aprender a nos relacionar e também aprender a viver aquilo que o Espírito Santo quer que, da palavra que seja vivificada em nós, amém? Eu vou passar também, antes de começarmos, uma folha em branco. Eu gostaria que você escrevesse o seu nome. Tem muitas folhas, pode ocupar o espaço que precisar. Escreva o seu nome, escreva a igreja ou denominação. Meu irmão, se eu tirar uma foto com esse nariz, na ponta do nariz, assim, o óculos, fazer pose, né? Isso é coisa de... É que eu sou vovó. Eu não mostrei a foto do meu neto ainda, né? Para vocês. Eu mostro ainda. Eu gostaria que você escrevesse o seu nome, seu e-mail e a igreja ou denominação que você representa. Porque vocês vão ver que uma das propostas é implantar a nível de denominação o pastoreio de pastores ou esposas de pastores ou mulheres em ministério em liderança, ok? Então, vou passar folhas. Quando encher, pode usar o verso, pode pedir uma nova. Vamos passar uma de cada lado e uma a partir do meio, ok? Sim? Aqui, ó. Eu vou passar ela, ok? O nome, o e-mail e a denominação. Passando assim, e aí você pode ir passando para trás, que é a pessoa. Podemos oficialmente começar? Bom dia. O meu nome é Elaine Schiller. Schiller é de origem germânica. Nasci no Rio Grande do Sul, descendente de germânicos, mas já andei um pouquinho por esse Mato Grosso, Rio de Janeiro, e agora eu moro em Formosa, Goiás, 70 quilômetros de Brasília. Eu integro a equipe de Brasília, equipe CEPAL, e também integro a equipe como especialista na área de mentoria e pastoreio de esposos de pastores e mulher em liderança. Integro a equipe executiva nacional do MAP.
Não sou tudo isso, eu sou assim, alguém que Deus tem colocado paixão no coração pelo cuidado de pastores, esposas de pastores, mulheres e homens que estão em liderança. Estão muito sozinhos, nós vamos ver hoje, e precisam de grupos de cuidado mútuo. Então eu só tenho uma grande paixão. E essa grande paixão, eu entendo que vem de Deus, e eu me coloco a serviço no reino como missionária da CEPAL, a partir, então, do que Deus tem me chamado a realizar. Nessa perspectiva, eu sou casada com Daniel, e temos filhos e um neto, filhas e filhos, e um neto de 3 anos. A gente, quando é vovó, já passa pelos filhos, vai direto para os netos, não é? O Pedro Henrique. Então, essa sou eu. Eu estou aqui porque eu experimentei em minha vida a necessidade de um grupo de cuidado mútuo, e eu vi que eu não havia semeado isso. E quando a crise veio, eu não tinha investido em relacionamentos comprometidos o suficiente para abrir o meu coração e para falar a grande zebra que estava a minha vida. E aí, então, eu passei uma grande crise muito sozinha, mas Deus teve misericórdia. E a partir, então, daí eu conheci o pastoreio de pastores, onde eu tenho aprendido uma fala que nós vamos repetir hoje muito: sozinho, não. Vamos juntos? Sozinhos, não. E as mulheres? Sozinhas, não. Os homens? Sozinhos, não. E esse quer ser o nosso grito de guerra. Esse é o grito de guerra que Deus tem dado a David Cornfield, tem dado a Davi Salles, que é o meu líder de equipe. E é um grito de guerra que eu tenho aprendido a gritar bem alto. E eu aprendi pelo sofrimento. E nós estamos aqui, quem sabe alguns em sofrimento, mas alguns que podem caminhar para frente numa outra perspectiva. Cuidando de quem cuida. A palavra de Deus em Atos 21, 28 diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Paulo está dizendo isso para os presbíteros, para os pastores. Para os pastores, Paulo está dizendo, para os líderes, as líderes, os pastores, as pastoras, as mulheres e homens que estavam em liderança lá em Éfeso. Paulo diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Qual é a ordem que aparece aqui? Qual é a primeira coisa que Paulo diz que precisa ser feita? Cuidar de si mesmo. A segunda? Cuidar do rebanho. Nossa prática geralmente tem sido qual? Cuidar do rebanho. E se sobra tempo, cuida de mim mesmo. E da família, depois de mim, se sobrar tempo. E acontece uma tragédia, queridos. Quem de vocês veio de avião, que veio de avião para o congresso? Você lembra quem não veio dessa vez, mas quem já viajou de avião? Quando a aeromoça chega lá na frente, ou o moço chega na frente, o que ele diz quando cai a máscara de oxigênio? O que é para fazer primeiro? Primeiro, cuidar de nós mesmos. Senão nós ficamos sem ar, enquanto estamos colocando em outro, e não podemos nem ajudar o outro, e nem ajudar a nós mesmos. E essa é a realidade. Nós vamos ver a grande realidade entre pastores, pastoras, esposas de pastores. O Ari Veloso, ele compartilha a história de uma das suas visitas na igreja de Willow Creek. E o Bill Hybels reuniu uns 15 líderes junto com ele numa reunião mais ou menos particular. E o Bill Hybels fez uma pergunta para eles. No momento, no meio desse grupo, ele diz: após você andar no ministério por alguns anos, a tendência é entrar numa rotina e não continuar crescendo. Qual seria o fator mais importante, pergunta o Bill Hybels, para aquele grupo onde o Ari Veloso estava, saudoso Ari Veloso, né? Para o fator de crescimento dessa pessoa, um fator contínuo. Para você entrar num planalto, para você não entrar num período de estagnação. Aí teve gente, eram líderes de vários lugares. Um diz: olha,
eu acho que precisa visão divina, unção, caminhada com Deus, planejamento estratégico, educação continuada, reciclagem, fazer seminários, uma boa equipe, e assim tinha muitas ideias. E o Bill, então, falou que na experiência dele, ele tinha muitos pastores com todas essas qualidades, mas as suas igrejas não estavam crescendo igual. E aí ele disse que o fator decisivo na experiência do Bill Hybels para crescimento contínuo, é ter um mentor. É ter alguém que caminhe junto. É sozinho? Não. E a partir dali, então, ele diz o Bill Hybels, mentor é alguém que o alavanca, alguém que tira você da acomodação e força você a pensar além do que você faria sozinho ou até com Deus. Você na sua oração com Deus. O mentor, ele abre portas. O mentor apoia você em momentos difíceis, mas também te coloca contra a parede. Diz, mas meu irmão, como é que é esse negócio aí? O que está acontecendo que você não tem mais o tempo para a família? O que está acontecendo que você não está mais descansando nas segundas-feiras? Você está fazendo visita em segunda? Está apagando fogo está bancando bombeiro e apagando fogo de crises de casal da igreja na segunda-feira, mas toda segunda? O que está acontecendo? O mentor é alguém que desafia a pensar de novas formas. Confronta você em relação às suas fraquezas pessoais, às suas falhas pessoais ou ministeriais. E o Bill diz que, de fato, ele, na experiência dele, o fator de crescimento contínuo é essa pessoa ter esse mentor. Então, bem-vindo a esse encontro, e eu quero encorajar você, homem, mulher de Deus, encorajar você a ser saudável, como Deus quer que seja, conforme a cultura do reino, não uma cultura ativista e de produção do mundo. E eu quero desafiar você a reproduzir esta saúde espiritual, emocional, física, saúde do reino de Deus para os seus líderes. Não é assim que nós reproduzimos segundo a nossa espécie? E se você, pastor, se você, esposa de pastor, pastora, mulher que está em liderança, homem que está em liderança, se você, o seu líder, vê você liderando de tal forma e desequilibrado na distribuição do tempo da sua vida, ou os valores que você escolheu, ele vai reproduzir conforme você lidera, conforme você vive. Nós reproduzimos segundo a nossa espécie. Pastor saudável, igreja saudável, líderes saudáveis. Então nós estamos aqui hoje, e Deus nos traz aqui, não é só por nós mesmos, queridos. Deus te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã. Deus te trouxe porque Deus tem um chamado para que nós ajustemos a nossa vida conforme os valores do reino de Deus. E tenhamos um tempo hoje para repensar a nossa vida. E eu pedi ao Pai uma palavra para essa fala, dizendo, puxa Pai, o que é uma palavra que eu posso me apoiar nesse tempo? E a tradução da Bíblia do Peterson, a mensagem, não sei se alguém conhece, mas ela traduz de uma forma muito especial, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E essa é a minha oração nesse início. É a minha oração nesse início. Paulo fala da igreja de Tessalônica e ele diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:13, eu vou ler nessa versão, gostaria que você escutasse. Paulo menciona antes todas as coisas boas de ver aquela igreja crescendo, amando a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 2:13. Agora recordamos tudo isso e damos graças a Deus. Somos uma fonte de gratidão, diz Paulo, a Deus e pela vida de vocês. Quando vocês receberam a mensagem de Deus anunciada por nós, não foi uma simples mudança de opinião, mas de coração. A verdade da parte de Deus foi trabalhada pelo próprio Deus para que vocês crescem. E essa é a minha oração. Eu quero convidar que você curve a sua cabeça. Nós estamos aqui porque Deus não quer só mudar a nossa opinião.
Deus está nos trazendo aqui porque há algo que Deus quer mudar em nosso coração. Aquilo que direciona as nossas escolhas, os nossos valores, a nossa vida. E é o próprio Deus quem quer trabalhar na nossa vida nesse tempo aqui, num encontro divino com Ele. Quer ministrar em nós, nos encorajando para viver a vida que Ele tem para nós. Pai, obrigada por cada um e cada uma que Tu trouxeste até aqui. Obrigada pelo Teu reino entre nós e em nós. E obrigada porque também nesta manhã nós podemos olhar para a Tua palavra que nos convida a cuidar de nós mesmos e então também cuidar do rebanho. E eu quero pedir, Deus, que o nosso coração, de fato, seja ministrado pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito testemunhe em nosso espírito e Ele determine em nosso coração aquilo que é verdade Tua, revelada a nós pelo Teu Espírito. E que de fato possamos sair daqui encorajados, sair daqui com propostas, sair daqui dispostos a ajustar a nossa vida conforme os valores do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. A mitologia grega tem uma história muito interessante que nós podemos olhar. Ela conta que tem uma ilha onde habitavam sereias, que eram famosas não só pelo seu canto, mas pelo encanto que o canto promovia por quem passava lá. Eles perdiam o navio eles perdiam o controle do navio, e o navio se esbodegava nas pedras e afundava, e assim todos morriam. Assim conta essa lenda da mitologia grega. E o regozijo das sereias, então, que se sentiam fortes, poderosas, porque elas conseguiam, então, determinar para onde iria o barco e a destruição daquele navio, daquele barco que estava passando. Mas um dia, um deus grego de nome Orfeu, ele era poeta e músico, filho do Apolo e da musa Calíope. Ele aceitou o desafio de passar num navio e vencer aquelas sereias. E sabe qual foi a estratégia dele? Como ele era músico, enquanto eles estavam passando lá e as sereias estavam cantando, ele, como deus e músico, ele entoou da sua lira uma canção de um envolvimento muito superior que o das sereias. E aí eles conseguiram passar ilesos pela ilha, sem serem vencidos pelo canto das sereias. E então deixou de ser impossível passar por aquelas ilhas, pelo menos para um deus grego. Mas ele venceu por sua própria força, por sua própria habilidade e por sua própria superioridade. Agora a mitologia conta que mais tarde, então, um homem grego chamado Ulisses, ele decide percorrer a trilha do perigo, e ele disse para os seus companheiros, então, de navegação, de travessia, porque ele sabia que nenhum deles ia sair vivo de lá. Ele disse: olha, vocês coloquem ceras nos ouvidos e vocês me amarrem num mastro com nó bem firme e não me soltem de jeito nenhum enquanto nós estamos passando. E realmente, amarraram ele no mastro e o prenderam, e não importasse quanta força ele fizesse para se soltar dali, os homens que estavam com as ceras nos ouvidos os seguraram. E eles conseguiram então passar ali. Mas qual foi o segredo desse mito de Orfeu, onde Orfeu, como Deus, pôde passar confiando na sua força, mas como Ulisses, como homem humano, teve que ter uma estratégia para conseguir passar e não se deixar encantar pelas sereias. O primeiro item, eles sabiam de suas fraquezas, eles sabiam que eles não eram deuses, eles se conheciam, eles sabiam até onde estavam suas limitações, suas falhas, eles sabiam as áreas de perigo em sua vida. Segundo, eles se acercaram de companheiros. Sozinho
Não, Ulisses não passou sozinho por aquela área de perigo. Ele tinha companheiros que não estavam sendo tentados pela música das sereias, porque eles tinham cera no ouvido. Mas ele, Ulisses, estava correndo perigo, porque ele não tinha. Então ele tinha companheiros que o amarraram. E o próprio Ulisses delegou esta autoridade sobre sua vida para aqueles companheiros. Disse: olha, pode apertar esse nó aí. Eu não posso me soltar. Porque se ele se soltasse, o risco da sua vida, o risco dele morrer e levar o barco à deriva era grande. O seu navio à deriva era grande. E a partir dessa pequena história da mitologia grega, nós muitas vezes estamos mais na posição do Orfeu do que do Ulisses. Nos achamos muitas vezes, nós aguentamos mais um pouco. Super-homens, mulheres maravilhas, e descuidamos do canto da sereia. E nós não somos deuses. Nós vamos ouvir em algum momento da nossa vida esses cantos da sereia. Seja na área da sexualidade, seja na área do poder, seja na área dos relacionamentos. Quantas feridas nós trazemos da nossa história, e muitas vezes feridos, nós ferimos outras pessoas ao nosso redor e nem percebemos. Estamos feridos por membros da igreja e acabamos ferindo outros. Feridos por membros da igreja e ferimos nossa família em casa. A família é quase como para-raio que precisa aguentar a tensão de um conflito na igreja. Então nós não somos deuses. Nós somos Ulisses. Nós não somos superpoderosos. Nós precisamos de gente, porque nós somos gente. Nós precisamos de desenvolver relacionamentos comprometidos e saudáveis. Nós precisamos de gente que nos proteja, inclusive, de nós mesmos. De nós mesmas. E é sobre isso que nós queremos então hoje conversar. O que é pastoreio de pastores? Por que o pastoreio de pastores? Quando eu digo pastoreio de pastores, eu estou incluindo esposas de pastores, estou incluindo pastoras, mulheres e homens em liderança. E como isso pode funcionar? Essa é a proposta. E nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Qual é a primeira coisa que Deus disse no Jardim do Éden que não estava bom? O homem ficar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. O homem e Deus, ainda havia solidão. Deus criou alguém para ser igual, para relacionar-se. Alguns dizem, mas por que isso Deus esqueceu? Alguns dizem assim, olhando exegeticamente, de que Deus queria que Adão sentisse necessidade de relacionamento e pedisse por isso. E realmente nós temos necessidade, nós somos gente, nós precisamos de gente. Nós não precisamos de um super-herói ao nosso lado. Nós precisamos de gente que seja como a gente. Na minha experiência, eu comecei a caminhar no grupo do MAP, que é Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, depois eu vou apresentar, no Pastoreio de Pastores. Comecei a caminhar e conheci duas pastoras, a Rosaura e a Abadia. Abadia é nome bem goiano. E a Maria da Abadia, bem interessante, né? E a Rosaura é lá do Paraná. E ela é pastora da Igreja Batista e a Abadia é pastora de uma comunidade independente, comunidade remanescente é o nome delas. Eu vou dizer depois para elas que eu contei delas para vocês. E com elas eu caminhei 1 ano e meio, mais ou menos, até que eu consegui abrir o meu coração em áreas bem íntimas, que eu nunca tinha conversado com ninguém, mas eram conflitos que eu tinha. De confessar pecados, confessar áreas de riscos. Mas eu tive que ganhar esta confiança numa caminhada de investir tempo em relacionamento. Não é assim que a gente diz para quando alguém casa, que precisa conhecer ou comer alguns quilos de sal juntos para se conhecer? Nós precisamos comer alguns quilos de sal juntos com outros. Ele vai tirar foto, eu vou tirar o óculos, tá? Eu combinei com eles, eles não podem tirar foto quando eu estou assim, ó. Tá? Nem você.
Tá? Então, nessa perspectiva, com Abadia e Rosaura, eu tive que caminhar um bocado de tempo junto com elas, até nós ganharmos a confiança uma da outra e abrirmos de forma mútua o nosso coração. Hoje eu não tenho área da minha vida que eu não abra com Abadia e Rosaura. Eu caminho sistematicamente com elas. Eu invisto regularmente tempo na vida delas e elas na minha vida. E qualquer necessidade que eu tenha, desde financeira, emocional ou qualquer outra necessidade, nós temos o compromisso uma de ajudar a outra, na medida em que Deus nos permite ter essa possibilidade. Mas eu gastei um tempo investindo, e nós éramos estranhas. Então, eu sozinha não chego lá. Existem mudanças em nossa vida que nós precisamos de alguém. Nós sozinhos não conseguimos fazer. Não conseguimos permanecer. Mudanças que permanecem. Tem 5 passos que nós aprendemos que precisamos para mudanças que permanecem. E um dos passos, você não precisa anotar os 5 que eu não vou falar agora. Não me pede também para não me constranger, porque eu não vou me lembrar todos. Eu posso olhar depois. Mas um dos passos é ter para quem você tem que prestar conta. Não é assim que você empurra com a barriga as coisas. Eu não sei de onde é que veio essa expressão. Deve ser alguém que era mais para frente, né? Mas você empurra com a barriga as decisões. Não é assim na sua vida também? Que algumas coisas você diz, eu vou fazer amanhã. Não, eu faço. Aí chegou amanhã, não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu mudo. Aí eu vou começar a ler aquele livro. Aí eu vou começar a me disciplinar a fazer o devocional diário. Não é assim que você começa. Se você não tem alguém que esteja com você e que amanhã diga, meu irmão, conseguiu fazer o seu devocional hoje? Não por cobrar, mas por encorajar. E aí diz, meu irmão, e aí, tá firme naquele propósito de melhorar a comunicação com a sua esposa? Conseguiu separar um sábado por mês para sair só com a família? Sem programa nenhum da igreja? Conseguiu? Não, não consegui. Vamos lá, você consegue. Então encoraja o outro. Se nós não temos para quem prestar contas, as mudanças são muito mais difíceis e dificilmente vão acontecer. Então, nos 5 passos de mudanças que permanecem, que você não vai me pedir quais são os outros, então, um deles é essa prestação de contas. Então, o que nós temos aprendido? Sozinho, não. Nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Eclesiastes 4, 7 a 12 diz, eu vi um homem, uma coisa louca debaixo dos céus. Um homem solitário. E Eclesiastes 4 continua dizendo assim, ele tinha trabalho, ele tinha coisas, ele tinha posses, mas ele não tinha relacionamentos. E a palavra de Deus diz que isso é uma coisa louca debaixo dos céus. Será que você está nesse grupo de coisas loucas debaixo dos céus? Sabe que solidão não é ausência de pessoas. Solidão é também ausência de intimidade. Solidão é a ausência de ter alguém que conhece você. E não é só a esposa ou o esposo, porque você pode ter conflitos no relacionamento do casamento e às vezes não ter alguém que caminhe com você de tal maneira que você possa ter alguém que lhe ouça e ouça o seu marido ou até intermedie, seja uma espécie de moderador ou mentor do relacionamento. Casais que têm outros casais que caminham junto em mentoria mútua. Essa é a gente, Deus não nos fez para esse modelo de andarmos sozinhos. Mas aí nós não podemos também sair agora daqui, vamos chegar lá na igreja, ou vamos chegar a encontrar um colega pastor ali no corredor, vem cá meu amigo, e eu vou abrir o coração. Nós precisamos entender, quando Jesus em João 17 disse, Pai, eu oro por aqueles que Tu me deste. Isso é resposta também de oração. E de procurar quem Deus está te dando como companheiro de jugo, como Jonatas foi de Davi. Jonatas foi companheiro de jugo de Davi. Então, a importância
Até aqui tudo bem? Se alguém tem uma pergunta, pode perguntar. Eu posso até me atrapalhar um pouquinho, mas eu acho que não. Você pode interromper e perguntar alguma coisa no meio, ok? Então, o pastoreio de pastores é uma reunião que acontece de uma forma sistemática, ou semanal, ou quinzenal, ou até mensal, mas num bloco de maior tempo, para ganhar intimidade, para investir vínculo, relacionamento. E nesta reunião, ela não é uma reunião de pastores. Toda reunião de pastores, todo pastoreio de pastores é uma reunião de pastores. Mas nem toda reunião de pastores é pastoreio de pastores. Eu posso me reunir e tratar, e isso é o mais fácil que a gente faz também com os líderes na igreja, para tratar administrativamente das coisas, dos eventos que vamos fazer na cidade, reúne, faz tudo isso, é preciso. É um tempo ministerial, mas poucas vezes nós temos um tempo pastoral, e fazemos isso de forma sistemática. Então, para que de fato seja um pastoreio de pastores, é preciso que aconteça apoio, cobertura espiritual, assessoria para desenvolvimento de vida espiritual, que nós sejamos encorajados. Isso pode acontecer em grupos pequenos, principalmente, que se reúnem para compartilhar da sua vida e orar um pelo outro. Esta é a definição de pastoreio de pastores. É onde eu me reúno para experimentar cobertura espiritual, alguém que seja meu intercessor. Enquanto eu estou aqui, tem pessoas intercedendo por mim, que são parceiros, que são de equipe, mulheres que são de um grupo de pastoreio mútuo que eu lidero, que eu sou facilitadora de grupos. E eu sei que elas são minhas parceiras e elas são minhas escudeiras de oração. Quem são os teus escudeiros de oração? Que você sabe que sistematicamente oram por você, têm o compromisso de orar por você. Principalmente, qual foi o grande problema do Pedro? O grande problema do Pedro foi que ele disse para Jesus: eu não, mestre, eu não vou cair não, eu estou bem já. A autossuficiência. Nós precisamos de pessoas. Quando nós bancamos o Pedro e achamos que somos suficientes, não precisamos de pessoas que nos deem cobertura espiritual, no sentido de termos intercessores, nós corremos um grande risco. Assessoria no desenvolvimento de nossas vidas e ministérios. Nós vamos desenvolver um pouquinho mais essa ideia daqui a pouco. E tudo isso acontecendo através de grupos pequenos que se reúnem, então, para compartilhar. Agora, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Dos pastores que você conhece, qual a porcentagem que recebem cuidado pastoral? Nessa perspectiva de relacionamentos comprometidos, dos pastores, pastoras, dos pastores e pastoras, não esposas agora, que é a próxima pergunta, ok? Quem aí pensa, gostaria de dar a sua opinião? Sim? 5%. Alguém tem uma outra? Média 5%. 1%. Olha, a nossa experiência, a experiência da rede MAP, é que menos de 2%. Menos de 2%. Eu arrisquei para dar. Sim. Quem tem a mentoria, geralmente ele não fala, ele talvez isso dificulte a estatística. Isso talvez dificulte que tenha estatística, mas se a pessoa tem uma pessoa que caminhe com ela, isso não é algo de esconder. Por que será que não, né? Mas não é uma pesquisa precisa. Nós estamos pensando numa pesquisa para realmente termos dado. Isso é algo que nós trazemos como uma impressão de toda a rede e de seminários, porque nós temos uma rede de missionários que trabalham com isso e estão. Agora, eu gostaria de que você pensasse, então,
Então, homens menos de 2%. E qual a porcentagem, então, que seria para o cônjuge? A esposa do pastor ou o esposo da pastora? Pois é, um pouco mais que os homens. Vocês sabem que já tem acontecido movimentos bonitos de mulheres se reunindo para cuidado mútuo? Mas ainda assim, minhas amigas, ainda assim, é menos de 5%. O que eu estou trazendo para vocês não são dados oficiais, não é pesquisa do Luiz Bruneto, né? Mas é, sim? Sim. Fala bem alto, minha irmã. Vocês é do Mães? Eu me correspondo com alguém de lá, depois fala comigo. Isso, é. Ok. Eu me correspondo, parece coisa de tempo de carta que a gente escrevia no correio, não é mesmo? Eu troco e-mail. Ok. Então, além do pastor sofrer por falta de um apoio pastoral em sua vida, quem mais sofre quando não existe esse apoio? Filhos, a igreja, a esposa. Primeiro o seu cônjuge sofre, não é mesmo? O seu cônjuge sofre, e isso é difícil. Eu quero... Alguns colocam até antes de Deus o ministério. Isso também acontece. Eu não vou dizer que eu já não tenha feito isso muitas vezes. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo de fazer o meu devocional e de ouvir Deus. E João 5,19 diz que o filho não pode fazer nada que não vê o pai fazendo. E se eu não parar para escutar o pai e ver o que ele está fazendo para me juntar a ele, o grande risco é que eu vou começar a fazer uma coisa e dizer: Deus, vem junto comigo. Em vez de ser o contrário, de ver o que é graça. Não foi assim que Barnabé chegou em Antioquia e viu o que a graça de Deus estava fazendo? E aí ele, para não trabalhar sozinho, o que ele foi fazer? Foi procurar o Saulo. E demorou ainda para achar, porque o Saulo não tinha o ibope que tinha depois, né? Procurou muito lá em Tarso, o tal do Saulo, mas onde é que está esse homem? Tantos anos lá. E aí o Barnabé investe na vida do Paulo. Paulo é quem é. Foi quem foi ou é quem é, não sei qual é a expressão correta, mas nós só temos as cartas dele. E nós temos várias igrejas ali no Novo Testamento. E temos Timóteo e temos outros, porque Paulo investiu na vida do Barnabé como mentor. Então, depois de Jesus Cristo, o maior mentor que teve foi o discipulador Barnabé. E agora, quando nós pensamos que muitas vezes nós colocamos, inclusive Deus, depois do nosso ministério, colocamos o ministério, imagina a família. Já aconteceu de uma esposa ir lá na secretária, é pastor chique que tem secretária, chegar lá na secretária, olhar a agenda e pedir para a secretária: aqui tem uma hora, anota meu nome aqui na agenda, para conversar com o marido. É verdade? Mas você, marido, quando foi a última vez que você separou um tempo de qualidade para conversar com a sua esposa? Tempo de qualidade. Eu tenho ouvido muitas esposas que têm dito: meu marido ouve todas as pessoas com muita paciência. Quando é comigo, ele vem responder como pastor para mim, não como marido. Eu ouvi uma filha responder isso esses dias. E ela disse: meu pai sempre tem uma palavra bíblica para mim. Ela não riu. Ela chorou. E sabe o que está acontecendo? Ela está envolvida com um rapaz que ela não sabe, mas o rapaz fez um roubo numa empresa. A empresa tentou ajeitar coisa que não deve fazer,
para não demitir por justa causa. Ele pediu demissão e saiu. E ela está envolvida, o cara nem mal terminou um relacionamento, ela está envolvida com ele. Pai de um filho pequeno. Por quê? Porque ela não foi amada por esse pai na infância. Ela está buscando ser amada. Porque o cônjuge sofre. Vocês ouviram já aquela história que diz que o filho queria, mãe, vamos morar na igreja? Conhecem? Que triste. Tem muito filho querendo morar na igreja. Isso é verdade. Como estão nossos filhos? Os líderes da igreja também sofrem, porque os líderes não têm habilidade para resolver conflitos. Conflito toda a igreja vai ter, conflito todo o casamento vai ter, toda família vai ter, mas nos falta habilidades para resolver os conflitos. Nós podemos até citar Mateus 18. Estou certa, pastor? Mateus 18, né? Vai sozinho, vai depois com outro, vai depois com outro, né? Nós até podemos citar, mas nós sabemos fazer isso muito pouco. Nós sabemos falar do outro, mas não sabemos falar para o outro muitas vezes em nossas igrejas. Então nós precisamos ganhar essa habilidade de confrontar em amor. Isto é relacionamento. Mas quando o pastor não experimenta isto, de ter um outro que o confronta em amor, e ele ganha esta habilidade confrontando um outro colega, pastor, irmão na fé em amor, ele também vai ter dificuldade de estender isto para a igreja. Então, os líderes vão liderar segundo o pastor, reproduzir segundo a espécie também. O líder também vai deixar a sua esposa em segundo lugar, porque ele vê o pastor falando. E com que moral o pastor vai depois sentar com aquele casal e dizer: meu amigo, você devia sair mais com sua esposa, sabia? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Essa é boa, é verdade. Então os líderes da igreja sofrem, a igreja toda sofre, porque como o pastor não experimenta pastoreio em sua vida, discipulado, relacionamento, facilmente nós nos tornamos uma igreja de eventos e não de relacionamentos. O que é que faz uma pessoa ficar na igreja? Quem dá um chute? Relacionamento. Não é, qual é a grande dificuldade que as pessoas saem da igreja? Por causa da teologia da igreja? Conflitos. Relacionamentos. Falta de habilidade de resolver conflitos, porque as pessoas buscam relacionamentos. E quais os espaços que a igreja oferece onde acontecem relacionamentos? Eu venho para o culto, eu olho para a nuca da minha irmã, cabelo está cortadinho aqui, olha que bonito. Está pintadinho também, né? Desculpa, né? Tá. Não, isso não é vergonha, né? Eu tenho branco aqui, ó. Então, assim, queridas, é isso. Eu preciso de promover na minha igreja espaços, pequenos grupos. Você precisa se reunir com os seus líderes para que eles experimentem pastoreio mútuo na sua vida, pastoreio seu como pastor. Para que eles experimentem e possam estender. Mas você não pode estender o que você não tem. Você, pastor, precisa receber pastoreio em sua vida. Então a igreja sofre, ela se torna uma igreja de relacionamentos, é uma igreja de eventos e não relacionamentos. O mundo sofre porque Jesus disse que pelo amor nós seríamos conhecidos. As pessoas até vêm e ficam para a igreja, mas nós não revelamos. Glorificar a Deus significa revelar Deus para as pessoas. E nós, no nosso modelo de igreja, falhamos muitas vezes em revelar Deus para as pessoas. Quem quiser depois com aquele chupa-cabra, sabe? Pendrive, copiar, pode pegar aqui, tá? Para não te preocupar. E também, então, não conhecem chupa-cabra? Olha, eu não sei se você vai lembrar do que eu falar, mas não vai lembrar só da piada, né? Deus sofre. Queridos, pastor é gente. Pastor também é ovelha. Deus quer pastorear você, a mim, através da vida de outros.
Deus não criou a mim e a você e colocou como pastores e diz: agora você está pronto e pode andar sozinho como líder. Nós somos ovelhas e precisamos às vezes ser tosquiadas, precisamos ser tratados. E onde? Quem vai fazer isso? Nós precisamos nos reunir com outros. Onde vamos fazer isso? Bem, então, o pastor precisa de um pastoreio? Sim. Então, o que é pastoreio? Isso está mais ou menos claro? O valor do pastoreio está mais ou menos claro? Então, agora vamos para como pode funcionar o pastoreio de pastores. Olha que lindo, essa é uma apostila de uma clínica que a gente é parte de uma clínica, um seminário. Clínica é coisa de gente doente, né? Essa é coisa do David Cornfield, ele bota esses nomes, clínica, assim, mas não contam para ele, né? Tá, mas é seminário, é de mentoria. De mentoria chamado Aroa. A mentoria é uma ferramenta Aroa que a gente usa. Então, isso é um seminário que nós ministramos. Então, isso que vocês estão ouvindo é a primeira parte. E é primeiro para gerar crise. É para entender que nós precisamos, gente. Isso é urgente, isso é para ontem. Mas aí agora tá, eu preciso. Mas como isso pode funcionar? Então, primeiro, nós vimos o como e o porquê. O pastoreio de pastores pode incluir 4 funções para que de fato seja pastoreio de pastores. Algumas dessas precisam acontecer, senão não é pastoreio de pastores. Eu preciso desenvolver, a partir do acróstico CAUS, o C, cuidado pastoral em sua vida. Precisa acontecer esse cuidado pastoral em sua vida. Depois nós vamos ver, nesse cuidado pastoral, as 10 perguntas de prestação de contas. Precisa acontecer uma assessoria ministerial ou uma assessoria também, ou mentoria para a sua vida. Então, no pastoreio de pastores, você pode se reunir para ganhar ferramentas. Por exemplo, o que você experimenta de pastoreio mútuo entre os seus colegas, você vai reproduzir com os seus líderes. Seus líderes de pequenos grupos, ou seus líderes de departamentos, para não fazer só mais aquela reunião de departamento e planejamento estratégico da igreja, mas de pastorear a vida dos seus líderes e eles estenderem pastoreio para a igreja junto com você. Através dos seus líderes, você estender esse pastoreio. Também, outra função do pastoreio de pastores é ouvir a Deus juntos. Ouvir a Deus juntos, nós vamos falar daqui a pouco, e sequência de estudos sobre um tema. Então, eu quero começar falando sobre a questão do cuidado pastoral em sua vida. Vocês querem olhar de novo? Sequência de estudos sobre um tema. Eu acho que vocês não trouxeram chupa-cabra, não, né? Está todo mundo anotando. Mas vocês têm um e-mail ali? Eu mando por e-mail, gente. Vocês vão pagar o almoço para mim aqui no Monte Real depois? Ok? Então, como está as 10 perguntas de prestação de contas? O David copiou, tem um movimento nos Estados Unidos que ele adaptou aqui para o Brasil essas 10 perguntas. Bárbara Lamb adaptou essas 10 perguntas para as mulheres, então elas vêm está no livro da Bárbara também e está no coisa. E está assim, num marca-página assim, ó. Então, vocês me perdoem porque eu não trouxe um marca-página para cada um, tá? Mas ela entregou no passado esse das mulheres, tem para os homens, e depois vocês vão receber, então, no PowerPoint copiadinho, e eu posso passar, então, também um pouco do texto para vocês, ok? Mas as 10 perguntas são perguntas de avaliação. E elas contêm várias áreas da nossa vida, áreas que nós precisamos ter cuidados. São perguntas que nós não deveríamos ter medo de responder. E são perguntas preventivas, que nós deveríamos ter transparência nas respostas. Mas para quem eu vou responder isso? Então, como é o seu nome? Eliel. Sempre o primeiro, assim, da frente é o que a gente usa, né? Para modelo, assim, para, né? O Eliel vai sentar com o seu colega, com o Marco. E agora o nosso colega ali que está ali? Oi, Billy. Billy? Mas não é o Billy Graham. É Billy Graham? Muito bem, Billy Graham. Bem-vindo. Franklin veio também?
O Franklin veio com você? Não? Então, o Marco, o Eliel e o Billy são de um grupo. Então, eles se reúnem quinzenal ou semanalmente. Então, hoje é a reunião deles. Começa a reunião do pastoreio de pastores, uma palavra de oração. Aí, a gente começa com a grande comissão. Sabe a grande comissão? Comendo. Jesus deu a grande comissão para nós. E a gente começa geralmente comendo. Tem uma palavra de oração, tem que orar, né? Crente ora. Ora, e depois então nós temos um ou dois cânticos de adoração espontâneos ali, um tempo para termos um encontro divino. Precisa ser um encontro divino. Eu preciso ter toques do Espírito enquanto estou reunida no nome de Deus. E depois desse tempo de adoração, aí então nós podemos pegar uma sequência de estudo que nós vamos ver ali, ou um capítulo do Líder que Brilha, que cada um leu em casa. Tem um facilitador do grupo, porque não tem professor, tem um facilitador. Cada um compartilha o que Deus falou e tem perguntas que vão ser respondidas. E eu posso escolher também no meu grupo de começar, porque a gente não tem intimidade para sair de cara respondendo coisas muito profundas. Então, cada um precisa, conforme o trio que está e a afinidade, a intimidade que tem, ir aprofundando as respostas. Mas uma das ferramentas que nós temos são essas 10 perguntas. E aí o nosso irmão Eliel poderia ser, junto com o Marco e o Billy Graham, poderiam responder como está seu relacionamento com Deus, que essa é uma das áreas, relacionamento com Deus. Você tem que ter o tempo de devocional, oração. Falou de Jesus para um não crente? Nós estamos tão acostumados a cercar-nos de crentes. Quem de nós tem alguém que está orando para evangelizando, que não é crente? Então, nós temos que entender que a grande comissão é para nós também. Fazer discípulos, evangelizar e fazer discípulos. Não é só evangelizar, é discipular. Também é para nós. E a segunda pergunta, outra área: sua identidade está firmada em Deus? Preocupou-se demais com a opinião dos outros, com seu rendimento ou falta do mesmo? Pode ser que nessa reunião vocês só fiquem na primeira pergunta. A próxima reunião vocês vão fazer a segunda pergunta e prestar conta do que vocês responderam na primeira. A partir dessas perguntas podem surgir áreas da nossa vida que a gente queira responder. De repente você diz: puxa vida, mas olha, eu realmente, sabe, Arlete, vou usar Arlete agora porque eu conheço o nome dela. Arlete, como é que está? E ela vai responder assim, vou responder: Arlete, eu não estou conseguindo todo dia fazer o devocional. Eu estava lendo, vocês conhecem aquele livro Mentores Segundo o Coração de Deus, do Winnie Cordeiro? Então, eu estava lendo 4 capítulos, Arlete, por dia, como ele recomenda, mas eu não estou dando conta mais por causa da minha agenda, e eu não estou dando conta mesmo. Então, Arlete, eu acho que eu vou reduzir para um capítulo e vamos ver se eu firmo. Então, eu respondi a minha pergunta para a Arlete: eu estou fazendo, mas está pulando muito, eu não estou conseguindo manter os 4, eu vou ler um capítulo por dia e vou fazer o meu devocional, que é a proposta do Winnie Cordeiro. Fazer o meu devocional, meu diário, a partir dali. Aí, na semana que vem, eu me reúno com a Arlete de novo e eu digo: Arlete, e aí, Laene, como é que está? Ou durante a semana ela me dá uma ligadinha: e Laene, está conseguindo? Manda uma mensagem celular que tem bônus, né? Bônus custa barato. Ou manda um e-mail. Aí então ela me encoraja. Aí na outra semana eu me reúno com ela e nós vamos celebrar juntas. Ela vai me pagar um negrinho, negrinho não, como é que chama? Brigadeiro? Brigadeiro. Negrinho é coisa de gaúcho, gente. Arlete vai me pagar um brigadeiro, um negrinho, um docinho de chocolate, um bombom. Ai, pode ser aquele negócio que a gente comeu lá em São Paulo aquela vez, bom também. Então nós vamos celebrar porque eu estou prestando conta. Agora, se eu não conseguir, ela vai dizer: Laene, vamos lá. Vamos de novo? Aí, na outra semana, quem sabe eu chego e já digo. Então, a prestação de contas dessas perguntas podem gerar algumas coisas que eu preciso mudar em minha vida. Então, cada reunião eu posso usar uma dessas perguntas. Deu atenção apropriada para a sua família, que é outra área nessa semana? Se casado, mostrou amor para o seu cônjuge? Se tiver filhos, tratou-os com amor? Como está a sua saúde emocional? Está sensível demais, com amargura, ira ou sob controle de outra emoção? Deixou de perdoar alguém?
Protegeu seu coração em relação ao sexo oposto, evitou a pornografia, manteve pensamentos puros. Olha, isso é uma área de vulnerabilidade, a questão da sexualidade. Questão de poder, questão de dinheiro. São áreas vulneráveis que nós precisamos vigiar. Você foi cuidadoso nas suas palavras? Falou a verdade em amor? Falou mal de alguém? Falou demais? Deveria haver falado e omitiu-se? Às vezes alguns têm o dom da língua, né? Da língua grande. Você está desenvolvendo relacionamentos autênticos? Foi transparente em seu grupo pequeno? Ficou cobiçando com insatisfação em assuntos materiais? Gastou mais do que devia? Ó as lojinhas ali atrás, ó. Cedeu a algum vício? Você está discernindo o que o Pai está fazendo e apenas fazendo o que Ele manda? Ou você está inventando o serviço no reino? Essas 10 perguntas, elas podem ser usadas, então, depois de um tempo de adoração, estudo de um tema, pode ser qualquer um desses livros, ou Cura pela Palavra, pode ser usado uma dessas perguntas, mas aí, se você está reunindo com 6, 8 ou 10 pastores, você vai responder essa pergunta no seu trio de pastores. Você não vai responder essa pergunta no grupo grande. Vocês lembram que Jesus teve uma multidão, e ele teve um ministério com 70, ele teve um ministério com 12, ele teve um trio, e ele teve o João. São níveis de amizade que nós precisamos ter. Nós precisamos desenvolver esses níveis de amizade. Nós não conseguimos um nível de amizade, de comprometimento com muitas pessoas, mas nós precisamos ter algumas pessoas que nós investimos para desenvolver isso. E como é que eu vou fazer isso? Bem, queridos, você pode sair daqui e dizer, eu quero a nível de minha denominação implantar isso. A Igreja Batista Nacional está implantando a nível de denominação. A Quadrangular no Paraná e Tocantins, eu acho, ou Bahia, tem mais alguns países. Eu sei que o Josadac está vindo aqui para Minas também. Está implantando a nível nacional. A Metodista com o Bispo Paulo Lockman, e tem outras denominações também, que estão implantando a nível nacional essa proposta de pastoreio de pastores e esposos de pastores. Agora, se você tem lá na sua igreja 5, 6, 7 pastores, 3, 4, comece com esse grupo. Então, reúna e na hora dos trios separe em 3, no máximo 4, para dar tempo de abrir o coração. Pode usar essas 10 perguntas. Pode usar um livro desses que eu passei. Nós recomendamos que comece com o líder que brilha, que comece pela importância da relação com um grupo pastoral, que vai mostrar a importância de ter um grupo de pastoreio mútuo. São 7 relacionamentos que ele fala ali: relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com a família, relacionamento com um grupo pastoral, relacionamento com um mentor, relacionamento com uma equipe pastoral e relacionamento com amigos. Esse é o líder que brilha. 7 relacionamentos que levam à excelência. Sim? Qual a importância da afinidade entre essas pessoas? Você falou sobre você, e tem duas irmãs que você tem essa afinidade. Abre o coração. Agora, se uma dessas irmãs tivesse visão de vida diferente, temperamento oposto ao seu, isso ajuda ou não? Nós temos estilos de personalidades diferentes. Por exemplo, o meu marido, eu sou estilo influenciadora. O meu marido é mais criterioso e seguro. Eu sou influenciadora e dominante. Então, eu preciso de pessoas perto de mim que sejam criteriosas ou seguras, porque elas cuidam do seu estilo de personalidade de mais detalhes. Eu tenho a visão do todo, mas eu não fico cuidando tanto dos detalhes. Então, cada um tem um estilo de como funciona. Eu tenho uma colega na CEPAL, que ela é estilo dominante. Ela, quando vai falar comigo, ela diz assim, você precisa fazer isso. Eu não. Eu vou chegar e eu vou fazer uma roda como influenciadora para falar com ela o que eu preciso dizer. Ela não, ela é direta. Para me comunicar com ela, eu preciso me comunicar de forma direta, porque é assim que ela entende. Ela fica irritada com as minhas voltas. Entende? Porque cada um funciona diferente. Então, a primeira coisa, nós precisamos entender como nós funcionamos
como nós nos comunicamos, como a outra pessoa funciona e se comunica, e entender se mesmo assim, eu tendo um estilo de personalidade diferente, eu posso estar junto. Porque existe uma afinidade. E isso também eu vou desenvolvendo, às vezes não vou desenvolvendo. Eu começo a caminhar num trio e não dá liga. Aí eu preciso ir para um outro trio, eu preciso buscar. É como um mentor em minha vida, na mentoria vertical, quando tem um mentor que é para alguma área específica. Eu e Daniel temos mentores no nosso casamento, que é o Davi e a Selma Salles. Então, é uma mentoria vertical, não é mútua. Ele é nosso mentor. Agora, nós temos da equipe MAP, mentoria mútua, de nós, da equipe todas como casais. Então, isso é mentoria mútua, é pastoreio mútuo, daí através de uma ferramenta de mentoria que a gente usa. Mas nem sempre dá liga. Eu preciso entender de Deus quem é a pessoa e investir na vida dessa pessoa. Independente do estilo de personalidade, temperamento dela, ok? Lá ela levantou a mão primeiro. Só um pouquinho, pessoal, senão nós vamos sem microfone lá no fundo, não sei como funciona. Bem alto. O Ministério da Igreja em Células tem o DISC. É um seminário que a gente dá também. Excelente. A gente vibra quando a gente vai se conhecendo. E, fulano, assim. Porque ele é um pouquinho mais... Ele usa todas as personalidades, assim, ele junta nesses um pouquinho, mas ele bota o teu primeiro e o teu segundo mais forte. Bem interessante. Da Igreja Ministério em Células de Curitiba, dos Menonitas, Igreja em Células. DISC, D-I-S-C. Robert Lai, é do movimento Robert Lai, é de Igreja em Células. Uhum. Então, se você procurar, é um caderno assim, mas é importante fazer o seminário. E dentro do MAP CEPAL tem um seminário chamado Perfil de Ministro, onde você conhece o seu dom, o seu chamado e o seu estilo pessoal, onde trabalha um pouquinho isso. Né? Se alguém quiser depois uma assessoria, um seminário. Agora, eu só gostaria, antes de uma outra pergunta, apresentar aqui um pouquinho para vocês e aonde vocês vão poder ter mais ferramentas que vocês podem pegar também na internet. E também nas cidades existem grupos? É isso que agora eu vou apresentar um pouquinho aqui. O MAP, o Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, a visão dele é cada pastor com um mentor e cada igreja com liderança saudável. Então, essa é a perspectiva. O mentor é uma pessoa que tem uma graça especial, comprometida em nos ajudar a crescer regular e intencionalmente em nossas vidas e ministério. Não é alguém que eu encontro de vez em quando, só quando eu estou em crise, mas alguém que regularmente tem a intenção de me alavancar, de me fazer crescer, de ver os meus pontos cegos onde eu não estou vendo e me ajudar então a crescer. E cada pastor, cada igreja, porque nós precisamos de líderes saudáveis, para isso nós precisamos de igrejas saudáveis, nós precisamos de pastores saudáveis para termos líderes saudáveis e termos igrejas saudáveis. O MAP CEPAL, ele trabalha com 4 estratégias. Pastoreio de pastores e líderes, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, grupos. E para isso vocês